Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Eu sou Laine dos Reis Silva, estudante do curso de Pedagogia na Unidade Superior em Feira de Santana, UNEF, e hoje nós vamos falar sobre educação, o diálogo entre vários saberes. Este é o tema do nosso TCC, e ele tem como objetivo apresentar uma análise de uma construção de uma educação que ressalta os vários saberes, as várias formas de aprender, de compreender a relação de ensino e aprendizagem de cada indivíduo. Com o resgate da ampliação de aprendizagem relacionado ao complexo universo da linguagem, que é muito mais ampla do que a forma escrita e falada. Traremos aqui algumas pesquisas bibliográficas, que vai consolidar e explorar a junção de vários saberes dentro da educação. A educação é um dos meios mais importantes para o desenvolvimento de uma sociedade, para uma construção decisiva na formação de cada indivíduo ou de cada cidadão. Ela ultrapassa os espaços físicos escolares, pois ela implica não somente na instrução intelectual do sujeito, mas também na vivência e interação social. É importante mencionar aqui que a educação, ela surgiu aí nas sociedades tribais primitivas. E essa prática de ensino vem com orientação para cada indivíduo. Aqui no Brasil, em 1549, com a chegada dos padres jesuítas, a educação ela vem com o intuito de catequizar os índios e acaba também por propagar uma nova linguagem, uma nova língua. E ela vem trazendo algumas características peculiares pela interferência de várias outras fontes de saberes. A educação, por ser um processo contínuo de aquisição de conhecimento, habilidades e valores, permite que os indivíduos desenvolvam pensamentos críticos, respeito à diversidade, colaboração e compartilhamento. Assim como também ela vai promover cidadania, responsabilidade social e que torna mais relevante a necessidade de instruir o sujeito para o mercado de trabalho, enriquecer assim a qualidade de vida. Entre as vivências e convivência é perceptível que a educação é um direito essencial e fundamental para o desenvolvimento humano. E aí, nesse eixo, é indispensável o trabalho com a leitura, a escrita, com ênfase aí na multiplicidade, considerando aí as diversas perspectivas, pois isso permitirá que o estudante se prepare para enfrentar agora aí um mundo muito mais complexo e diverso. Assim, o objetivo de fomentar esse artigo é desenvolver uma visão holística e interdisciplinar do conhecimento. Reconhecer e valorizar as diferentes fontes de saberes, estimulando situações ou soluções inovadoras para problemas mais complexos, promovendo a cidadania mais justa e equitativa. As estratégias usadas para alcançar esse objetivo foram planejadas exatamente com o propósito de tentar unir a teoria, discussões e debates aprendidos baseados em problemas, estudos de casos, projetos, parceria com comunidade e instituição. Essas abordagens e estratégias podem proporcionar uma ambiência educacional voltada para a aprendizagem, para a valorização e a integração de diferentes saberes, fundamentada sobre alguns pilares essenciais na formação de pessoas flexíveis, democráticas e protagonistas capazes de fortalecer a democracia participativa. Os aspectos técnicos não podem ser negligenciados, mas também não pode ser visto como apenas aspectos separados, porque dentro disso precisamos levar em consideração aspectos social, cultural, econômico, sobre os quais a educação ela está alicerçada. O sucesso será resultado de um trabalho coletivo, que a participação seja efetiva de todos, pois a educação é para todos. E aí vale lembrar que ela é universal, é atemporal, por sua capacidade transformadora, desafiadora e estimulante, auxiliando no desenvolvimento de uma visão mais ampla e complexa do mundo. E é exatamente na sutileza de uma sala de aula que reside aí uma potência capaz de transformar e transportar o indivíduo de uma realidade para outra. O diálogo aí entre vários saberes é necessidade na construção de um conhecimento mais abrangente.
com diferentes metodologias, por ser um conceito já conhecido na educação, ele faz referência a uma diversidade, uma interação de disciplinas, perspectivas e formas de conhecimento. A escola é considerada um lugar privilegiado, por ser um espaço responsável por cuidar um do outro, onde é pretendido avivar no ser humano aquele sentimento de pertencimento, de participante da comunidade, entendendo que vai-se além de si só, mas é um conjunto, numa perspectiva de respeito às particularidades de cada um. E aí, justamente nesse contexto, que Freire, com sua metodologia, diz que precisamos levar em conta alguns aspectos sociais, culturais e humanos do ser, evidenciando que é preciso educar os cidadãos e cidadãs para que possam desenvolver confiança, repensarem atitudes e agirem de maneiras mais conscientes e que possam compreender o mundo como um meio de conhecimento. O aprofundamento desse tema trouxe pautas para ser pensados e reavaliados. Dessa forma, se faz necessário uma nova filtragem para conseguir mudar o rumo da educação no Brasil e, ao mesmo tempo, assimilar um novo paradigma, a qual valorize a consolidação de um saber permeado pela aprendizagem significativa. É certo que repensar ações que construam um novo conhecimento a partir de uma perspectiva da complexidade, da pluralidade da vida é um processo que requer prática e interação entre seres sociais. Discutir diferentes ideias constitui a formação do ser humano. Parece um campo de infindáveis começos e recomeços. Nesse caso, o conceito da educação também tem recebido significados variados. Mesmo firmados nas práticas diárias, representam um avanço para o indivíduo capaz de lidar com os recursos disponíveis para proveito próprio e da sociedade. Nessa perspectiva, é relevante que a escola, que é um espaço de desenvolvimento de diversas potencialidades, observe o contexto local, suas mudanças e ofereça ao aluno uma proposta em que sejam protagonista do local em que estão inseridos. Nesse sentido, entende-se que há um vínculo entre ensinar e aprender, que é quando escolhemos assumir o compromisso de educar e que é preciso que haja um descortinar das individualidades do educando e que o educador esteja constantemente em busca de novos conhecimentos. Para que uma sociedade seja constituída, faz-se necessária de uma prática educativa e da mesma forma que não existe prática educativa sem a sociedade. É dessa forma que se desenvolve pessoas críticas e reflexivas. É claro que há determinados conhecimentos que não são adquiridos na escola, mas há uma infinidade de conhecimento que lhe é revelado apenas no ambiente escolar. Na prática, isso não quer dizer que esse trabalho se finda aqui. Ele se estende à prática diária de cada professor, como agente de transformação. Seria uma substituição de uma metodologia inadequada por uma outra que trouxesse melhores resultados, contribuindo para a formação de seres ativos e criativos. Cabe aqui salientar sobre a importância da formação continuada, que traz benefícios não somente aos alunos por terem os seus direitos respeitados, mas também aos profissionais da docência, que confrontam a teoria com os desafios da prática, visto que estão vinculados à realidade educacional, além de ter informação atual e pertinente para que a desinformação não seja um impedimento para a educação ampla, inclusiva e afetiva. Tais circunstâncias atribuem ao professor uma responsabilidade ainda maior no que diz respeito ao processo de formação do educando, considerando tanto as demandas implicadas dentro da sala de aula, quanto as recomendações expressas pelas diretrizes. Deste modo, é importante que o professor possua uma escuta sensível, atento ao aluno, para que este expresse a sua opinião, sem ter medo de julgamento, expresse o seu entendimento, além de entendê-los e colaborar com uma compreensão de que também são sujeitos sociocultural, criadores das suas próprias histórias. Educação, o diálogo entre vários saberes. Não é preciso pensar muito para compreender que o trabalho da educação é primordial
para a transformação da sociedade. O primeiro desafio nesse caminho é entender que existem várias formas de ensinar e aprender. Não há maneira única e exclusiva para se fazer educação. Entre os imperativos dessa modalidade está a indispensável necessidade de trabalhar a diversidade com ênfase na multiplicidade do conhecimento. Assim, ao introduzir como proposta o tema educação, o diálogo entre vários saberes, visou-se participar ou pesquisar a importância dos conhecimentos originais dos diversos campos para a sua composição e compreensão, deixando, portanto, subentendido o caráter indispensável de uma formação substancial e diversa para os professores. O presente trabalho mantém uma proposta de construir saberes significativos que contribuam para o educando, reflitam sobre as questões da atualidade, seja um ser crítico, participativo, comprometido e apto para o trabalho de cidadania. Para que haja um entendimento sobre o nosso ponto de vista, vale aqui recontar o famoso mito das cavernas. Esse mito original, algumas pessoas vivem presas em uma caverna, sempre de costa para a entrada. O único contato que elas têm com a realidade são a sombra das pessoas que passam pela entrada da caverna refletindo na parede. A compreensão do mundo se dá através da observação do passado, da busca por entender e reviver e aprender com os antepassados. Não há uma forma de responder sem apelar pela história. Se, por um lado, muitos estudiosos acreditam que o ato de ensinar é ingressado, seguindo uma regra fixa, por outro lado, temos os defensores da educação que entenderam que surge necessidade de buscar o mesmo objetivo. Além de tudo, faz-se necessário pensar nessas diversas oposições como simultâneas e não excludentes. Educação se faz por vários saberes. Muito obrigado, que Deus vos abençoe. Tenham um ótimo dia. Fiquem com Deus.